Tudo bom? Maravilhoso dia. Não chega a ser chuva, né? Apenas um chuvisco, mas o pessoal já não... Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ligar essa luz aqui. Aleluia. Como nós temos falado, então, nós estamos no ano 5.778, biblicamente falando, e no ano 2018, do calendário gregoriano. Como eu disse a semana passada, ou retrasada, não lembro, alguns anos foram perdidos tanto num como no outro calendário. Então, quem sabe estejamos muito perto do ano 6.000. E a Bíblia diz que 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Temos 6 dias, 6 milênios para estarmos no planeta Terra. Depois disso, então quem sabe esteja bem mais perto do que se pense. Porque aqui ainda falta 200 e poucos anos, né? Não sabemos. Então nós temos falado muito e declarado que esse é o ano das portas abertas, é o ano dos grandes desafios, é o ano último do nosso decreto da edificação do altar de Deus na família, da restauração do altar de Deus na família, e nós temos declarado que esse tem que ser o ano onde o altar de Deus na família seja estabelecido realmente, que as famílias se levantem com famílias sacerdotais, porque o mundo, a mídia, ou seja, há um complô mundial para a destruição da família. E isso é algo diabólico. Por quê? Porque a educação das crianças, ela é dada, deve ser dada dentro dos seus lares. Não em escolas, não em creches, não em faculdades. Ali apenas se obtém conhecimento. A educação real deve ser feita ali. E pelo que nós estamos vendo, a família falhou. Precisamos restaurar a educação na família para que a sociedade, para que a nação brasileira tenha uma mudança real. E nós precisamos disso. Porque estamos vendo os nossos vizinhos aí, o que está acontecendo. Venezuela, Bolívia. E o projeto é também para o Brasil, infelizmente. E nós precisamos nos posicionar, senão acabaremos nisso. Então, para que nós tenhamos consciência realmente, vamos falar hoje sobre algo, sobre o tempo, é tempo de reforma. Abra a palavra de Deus ali em 2 de Crônicas 29, 1 e 2. Enquanto você abre ali em Crônicas, eu já volto aí. Não está querendo andar aqui. Segundo Crônicas, capítulo, vai nos falar sobre uma grande reforma. Acharam? Então diz assim a palavra, ó. Tinha Ezequias 25 anos, guarde essa idade, 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto, diga reto, aos olhos de Yahvé, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Guarde essa palavra também. Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Yahvé e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora, e santificai a casa de Yahvé, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia.
porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo de Yahvé, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso, veio grande ira de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos uma aliança, diga aliança, com Yahvé Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor, ou seja, a fúria, o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, precisamos de ti. Precisamos entender esta palavra, por isso descortina, para que nós coloquemos em prática isso que a tua palavra diz. Dá-nos estratégias, dá-nos vontade e decisão de colocarmos em prática. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Veja bem, Ezequias foi um homem tremendamente usado por Deus para trazer o quê? Uma grande reforma, diga reforma, e é o que nós precisamos. Uma reforma espiritual para a nação que estava vivendo um tempo de apostasia, um tempo de afastamento de Deus. Parece até que estamos falando do Brasil, da nossa situação. Por isso a minha oração hoje é que o Espírito Santo ministre a você, para que percebas que Deus quer te usar de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, para uma grande reforma em sua vida pessoal, em sua família, no seu trabalho, na sua igreja e na sua vida relacional. Amém? Agora, o que vai nos habilitar para que possamos promover uma reforma? Mas uma reforma segundo a vontade de Deus. Então, o que nos habilita para que nós possamos fazer uma reforma segundo a vontade de Deus tem a ver com modelo. Diga modelo. Se nós formos ver, vamos ver a vida de Ezequias. O pai de Ezequias, que não era Davi, aqui diz que fez tudo retinho, correto, segundo Davi, seu pai. Mas Davi não era o pai dele. Nós vamos entender em seguida. Então, o pai de Ezequias era um homem violento. Olha só a história, o contexto aonde Ezequias foi criado. O pai de Ezequias era violento, era praticante de ocultismo, e a infância de Ezequias foi insegura e turbulenta. Por quê? Porque ele viu alguns de seus irmãos serem queimados vivos pelo seu próprio pai, que os oferecia em sacrifícios humanos aos demônios, aos deuses que são demônios. Seu pai adorava os demônios nos lugares altos em volta da cidade, e continuou a fazer isso até que não houvesse mais nenhum monte virgem, todos tinham sido contaminados. E quando ele não tinha mais nenhum monte, nenhum lugar elevado, ele transformou cada árvore frondosa daquele lugar em um santuário satânico. Está vendo o contexto, né? E para complicar o problema, o pai de Ezequias era um político e um oficial do exército frustrado, porque ele havia lutado contra cada país vizinho e perdido todas as batalhas. Então,
depois de todas essas derrotas, ele toma uma atitude desesperada, na tentativa de mudar a sua sorte. E então ele faz um pacto com um poderoso rei, para que este o ajude contra os seus inimigos, e ele possa então se vingar. Porém, ao invés de ajudá-lo, o falso aliado voltou-se contra ele e impôs pesados danos ao seu país e colocou as suas tropas estacionadas à porta da capital. Então o pai de Ezequias, veja bem o que ele faz, entrou no templo de Deus, tirou o ouro que ali estava guardado e entregou ao traidor como pagamento. Mas isso não convenceu o seu atormentador, o traidor, que passou a levar cativo as pessoas de Israel ou de Judá para o seu reino, para o seu país. E aí então ele entra em desespero e ele tentou compreender qual seria o motivo dessa série de derrotas. E aí ele chegou à brilhante, entre aspas, conclusão de que a razão de todas as derrotas tinha a ver com o quê? Com os deuses, porque ele não estava adorando os deuses verdadeiros. Ou seja, ele passou a partir dali a sacrificar e a fazer orações aos deuses dos países que tinham vencido ele. Para que então ele pudesse ter o seu reino de volta, o seu reino devolvido. Porém, novamente, aconteceu exatamente o que o rei não esperava. Os deuses para quem ele rezara se voltaram contra ele e então, queridos, em completo desespero, Ezequias tomou a atitude de não confiar em mais ninguém, senão nele mesmo. E desta forma, ele se fez a si mesmo um Deus. E, como era um Deus para ele, entrou no santuário, pegou dos metais preciosos, pegou dos utensílios de ouro e transformou em ídolos e santuários. Mas nada disso adiantou e a situação dele começou a piorar cada vez mais. E o rei e a nação inteira afundaram na miséria social e econômica. E quando este rei morreu, ele era tão desprezado pelos seus súditos que nem lhe deram a honraria de sepultá-lo no cemitério dos reis, mas sepultaram ele num cemitério comum. Ouviu essa história? E é uma história real. Para você ter uma ideia, foi nesse contexto familiar que Ezequias foi criado. Porém, ele foi um homem que fez o que diz ali? Tremenda reforma em Israel. Então, queridos, isso contradiz o que a sociologia diz. A sociologia diz que o homem é produto do meio. Aqui nós estamos vendo que o homem não é produto do meio. O homem está no meio para mudar esse ambiente em que ele vive. E veja bem o que diz então 2 de Crônicas 29:2. Fez o que era reto aos olhos de Yahvé, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Só que o pai biológico de Ezequias era Acás, esse homem terrível, esse homem, vamos dizer assim, endemoniado. Mas o pai moral, diga moral, o pai modelo e referencial para Ezequias foi Davi. Ele não buscou referência no seu pai, ele buscou referência na sua. E Ezequias precisou decidir a quem escolher como modelo e referencial. Ele escolheu. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a nada. Somos livres. Então ele escolheu o modelo e referencial para a sua vida. Seu pai biológico, ele tinha que escolher,
Seu pai biológico, cujo exemplo foi de idolatria, rebeldia, ruína, fracasso, misérias e alianças erradas, ou buscar na linhagem de seus antepassados alguém a quem pudesse tomar como referência para a sua vida e para a vida de seus filhos. E o que ele fez? E Ezequias fez a melhor decisão da sua vida, buscando um modelo segundo o coração de Deus. A gente conversa com muitas pessoas, e vocês também, e muitos dizem assim, a minha vida está destinada ao fracasso. Por quê? Porque o meu pai fez isso, fez aquilo, o meu pai era desse jeito, ou seja, o meu pai agia assim, então a minha vida não tem jeito. Ou então, a minha vida está predestinada à derrota, porque eu venho de uma linhagem de maldição, de frustração, de misérias, de derrotas e de pecados. Ezequias também poderia ter dito isso, eu não vou prosperar na minha vida. Por quê? Ele tinha tudo para dizer isso. A minha vida vai ser um fracasso. Olha quem foi meu pai, olha o jeito que ele governou Israel, olha o exemplo que ele me deu. Mas veja bem, porém, o reino de Judá experimentou uma grande reforma e um grande avivamento, porque Ezequias tomou a decisão de escolher o modelo certo, o qual não seria seu pai Acás, mas seu antepassado, Davi, que foi um fiel servo de Deus. Então, queridos, nós não somos obrigados. Mas a minha mãe foi isso. Vamos dizer assim, problema dela. Tomara a Deus que ela tenha tempo de se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. Mas eu não tenho que seguir os passos da minha mãe, os passos do meu pai. Mas olha como é que é a minha família. Na minha família só tem traficante, só tem... Isso é um problema que não me afeta, porque eu posso buscar um modelo correto que não seja um modelo que me foi passado. Mas olha a sociedade como é, olha como é que está à minha volta, é prostituição, é droga, é violência, eu não tenho saída. Tem saída sim. É só buscar o modelo correto. Então, se nós formos ver o mundo tem modelos que não nos servem. Como tem modelos? E nós podemos ver que há uma sociedade, nós estamos dentro de um contexto onde as pessoas não têm personalidade. Falamos do programa muitas vezes, já falei aqui, podemos se aparece hoje, vamos dizer assim, uma personalidade, vamos dar um nome, Neymar. Se o Neymar sair de campo hoje pelado, amanhã as pessoas andam peladas na rua. Por quê? Porque a referência foi ele. Mas, queridos, personalidade nós devemos ter. Temos o livre-arbítrio. Temos que fazer realmente o que é certo e não o que é errado. Agora falamos muito, ontem no programa, sobre como saberemos o certo se não lemos, se não estudamos, se não colocamos em prática o manual que é a palavra de Deus. Esse é um problema. Então, como é que eu posso saber o que é certo e o que é errado? Conhecendo o certo, eu posso pesar. Se eu não conheço tudo aquilo que me é ensinado, eu tomo por verdadeiro. Por isso que o ensino tem que ser feito em casa, porque nas escolas a ideologia de gênero está tomando conta. Tudo quanto não presta está tomando conta. Os nossos filhos precisam saber o certo para quando chegarem na escola eles possam dizer sim ou não para aquilo que está sendo mostrado para eles. Amém, queridos? Então, o mundo tem modelos que não nos servem. E não importa o modelo que as pessoas têm tomado para si, nós temos um modelo a seguir. Diga, Jesus Cristo de Nazaré. Escute isso. Quando escolhemos o modelo certo a seguir, Deus concede os desejos do nosso coração. Quando escolhemos o modelo certo a seguir, Deus concede os desejos do nosso coração. Se nós escolhemos o caminho de Acás, o pai de Ezequias, as consequências do caminho de Acás virão sobre nós.
Mas se nós escolhermos o caminho de Davi, os resultados do caminho de Davi virão sobre nós. E os resultados do caminho de Davi são de paz, de cura, de prosperidade, de vida e não de morte, de alegria, de resultados positivos, de bênçãos na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Por isso, Deuteronômio capítulo 11, 26 a 28 diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Tem uma escolha. Quando cumprirdes os mandamentos, a bênção quando cumprirdes os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E Mateus 6,33, que todos conhecemos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas? Alimentação, vestimenta, moradia, vida longa, tudo isso nos será acrescentado quando buscarmos em primeiro lugar, ou seja, decisão, modelo correto, referencial certo. Amém? Então, minha oração neste ano, onde estamos no limiar da volta de Cristo, ou seja, é iminente a volta de Cristo, é que todos nós estejamos passando muito longe de tudo o que o mundo diz que é modelo. Muito longe. O modelo que o mundo oferece é que se todo mundo faz, você também pode fazer. E se você não fizer, as próprias propagandas mostram. Por exemplo, mostra um produto. Se você não tiver aquele produto, você é a escória da sociedade. Você não pode ser bonito, você não pode prosperar, você não pode, se tu não tiver aquilo. Só que esses modelos não nos servem. São modelos segundo o padrão de Deus. E Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis, não entreis na forma, não entreis no modelo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso só quem nos dá é a palavra de Deus, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, modelos errados são exibidos todo dia nos meios de comunicação. Não há, queridos, não há mais um programa sequer. Seja a Fazenda na Record, seja o BBB na Globo, seja as novelas todas, independente delas, seja os programas de auditório, porque ali naquele programa de auditório, às vezes vão dizer assim, mas estão fazendo uma coisa boa. Sim, uma coisa boa, mas atrás tem todo um contexto de sensualidade. Então não tem modelos corretos para nós naquilo que o mundo está oferecendo. Mas se nós queremos promover uma reforma em nossa vida, em primeiro lugar, é preciso buscar um modelo certo. E eu digo para você, novela alguma, programa algum de televisão, pode ser modelo para qualquer um de nós. A minha palavra é que, em nome de Jesus, você largue mão desse lixo todo. Amém? Não tem o que... Então escute isso, ó. Deus só poderá usar para operar uma reforma pessoas que buscam modelos corretos. Ezequias pôde promover uma grande reforma, porque ele entendeu que os 25 anos juntos de seu pai foram anos terríveis que não poderiam lhe servir de modelo. Por isso, quando ele buscou encontrar uma referência correta, nessa referência correta, ele se espelhou, não fugiu dela. E a partir da referência correta, uma grande reforma aconteceu. Amém? Por isso, queridos, busquemos referências, modelos, segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus. Porque nesta época de uma tremenda crise de liderança, nós precisamos de modelos que não estejam comprometidos com este mundo. Escreva isso.
Não podemos buscar referências que estejam comprometidas com este mundo. E a palavra de Deus nos diz ali em 2 de Crônicas, 29, verso 3. Olha bem, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Yahvé e as reparou. Guarde isso, ó, escreva isso no seu coração. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. O que isso nos fala? Prioridades. Por isso, queridos, buscar um modelo correto e estabelecer prioridades foi o que Ezequias fez no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. Ezequias, muito bem, assumiu o trono, assumiu o governo. Ele poderia ter dito assim, ó: vamos reunir o ministro da Economia, da Fazenda, seja, façamos uma reunião de ministros para ver como é que está a economia, se temos dinheiro em caixa ou como é que está a situação do país. Eu quero saber a situação do país. Não foi isso que Ezequias fez. Ezequias, como rei, que escolhera o modelo correto, compreendeu que a razão para toda bênção e a razão para toda maldição se manifesta onde? No reino espiritual. É lá. Queridos, nada que nós estejamos vendo, nada se materializa sem antes ter sido gerado no reino espiritual. Então, guarde isso, ó. Se espiritualmente estamos bem, a economia vai bem. Se espiritualmente estamos bem, administrativamente tudo correrá bem. Se espiritualmente estamos bem, haverá prosperidade no meio das nossas famílias. E Ezequias entendeu que a saída para a nação estava no fato de voltar os olhos para o templo, porque era ali que Deus habitava antes da vinda de Cristo. Templo que havia sido fechado, nós vimos na narrativa, templo que havia se tornado imundo, templo que tinha perdido a sua vida, ou seja, o seu trabalho e a sua eficácia haviam cessado. Então o que aconteceu? Ezequias, por entender que o espiritual se reflete no físico, por isso que é interessante, a pessoa às vezes vem quebrada, destruída, sim. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja. E aí a primeira coisa que você pergunta é assim, ó: você tem orado e lido a Bíblia? Pá, não tenho tempo. Está aí o seu problema. Coloque em dia o seu espiritual, que o seu físico vai mudar completamente. Então Ezequias entendeu que o espiritual se reflete no físico. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa de Deus e as consertou, as reparou. Ele teve uma prioridade. Ele entendeu o certo e o errado e, pelo modelo certo que ele escolheu, ele consertou o que realmente faz a diferença. Então, nós precisamos entender que a nossa prioridade, diga prioridade, precisa estar relacionada às coisas espirituais. Queridos, o nosso dia, se tivesse 50 horas, ele ainda teria poucas horas para todo o que nos chama a atenção, para tudo que precisamos fazer. Mas se nós não colocarmos prioridades, nós deixaremos o espiritual. Se der. Aí, mas quando chega, estou cansado. A palavra de Deus diz que as primícias, as melhores coisas, as primeiras coisas, pertencem a Deus. As nossas primeiras coisas, as nossas primeiras motivações, o nosso melhor precisa ser para Deus. Guarde isso. Ezequias só conseguiu fazer uma reforma no seu reino. Veja bem,
Por que ele fez a reforma? Porque colocou isso, ou seja, consertar o espiritual como prioridade. No primeiro ano, no primeiro mês, restaurou o espiritual. Como está a sua vida? Como está a sua família? Ah, mas sou só eu lá. O resto só joga para trás e puxa contrário. Só você já é o suficiente, porque você, mais Deus, é maioria. Não interessa quantos sejam, se você tomar a decisão. Por isso que, se eu não me engano, não lembro a passagem correta, é Ezequiel também que diz que Deus procurou apenas um, para que se colocasse na brecha. Se nós fizermos isso pela nossa casa, as coisas mudam radicalmente. Ah, mas eles não querem. Comece por você. Seja você a mudança que a sua casa precisa. Seja você a mudança que o seu trabalho, que o seu estudo, que a sua escola, onde você está, o seu contexto precisa. Comece em você a mudança. Comece em nós. Por isso, então, queridos, o que nós precisamos realmente, é estarmos completamente voltados e sabermos que tem que ter o quê? Prioridades. Diga prioridades. Então veja bem, 2 de Crônicas 29:7, diz assim, também fecharam as portas do alpendre, falando ainda do seu pai, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Esse verso, queridos, nos mostra que o serviço do templo, ou no templo, havia cessado. Guarde aqui, as coisas que aconteciam no templo diziam respeito a lavar-se, a acender as lâmpadas, a receber direcionamento de Deus. As coisas que aconteciam no templo diziam respeito à intercessão, pois queimar incenso significa orar pela nação, e tudo isso havia parado, havia cessado. Não havia mais oração, não havia mais intercessão por ninguém, não havia mais confissão de pecados, não havia mais restauração de famílias, tudo havia parado. E como consequência de todo o serviço do templo ter parado, a Bíblia é muito clara e diz: a ira de Deus veio sobre a nação. E o que nós estamos vendo hoje sobre o Brasil? Você já parou para ver? Pois o candelabro aceso. Quem não sabe o que é candelabro, ali tem um exemplo. O incenso sendo queimado e o sacrifício sendo realizado representavam ações espirituais que favoreciam o povo a ter a vida de Deus no meio dele. Cessou, a presença de Deus se retirou. Nós somos, queridos, o templo do Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, você é o templo do Espírito Santo. E quando nós passamos, vamos dar um exemplo, uma semana sem falar com Deus, uma semana sem nos expormos à palavra de Deus, todo o trabalho do templo, ou seja, da nossa vida, ele cessa. E quando passamos tempo sem comunhão com Deus, nós não nos lavamos, nós não confessamos os nossos pecados e, consequentemente, não perdoamos. É no dia a dia, querido, que nós temos aborrecimentos. É no dia a dia que nós sujamos os nossos pés. Pois na convivência com as pessoas, nós temos atrito. Convivência com o vizinho. No dia a dia nós sujamos os pés na convivência com o patrão, com os colegas. É no dia a dia que nós ficamos preocupados com as contas a pagar. É no dia a dia que nós nos deparamos com situações que sujam os nossos pés. Mas se parar o trabalho do templo, nós não nos lavamos.
Se não estamos em constante relação com Deus, não nos lavamos, não perdoamos, não intercedemos. E quando essas coisas não acontecem, ou seja, cessa o trabalho do templo, o trabalho que somos nós, o templo do Espírito Santo. Então, queridos, o grande detalhe é, como consequência do cessar o trabalho no templo, as brechas se instalam em nossa vida, as crostas de sujeira tornam a nossa vida apática, e como tem gente apática, mas é assim mesmo, não, deixa assim, mas você, não quero me incomodar, não, deixa assim, apática, enrijecida, e não conseguimos nos mover em Deus. Por isso, a exemplo de Ezequias, para produzir uma reforma, precisamos buscar um modelo. Precisamos estabelecer uma prioridade. Diga, modelo, prioridade. E precisamos reativar o ciclo da espiritualidade. Porque é no ciclo da espiritualidade que nós retomamos a nossa relação com Deus, a nossa vida de oração e a nossa vida de jejum. Guarde isso. Quando nós estivermos alinhados, ou seja, o trabalho do templo voltando à sua plenitude, jovens, adolescentes, crianças e famílias correrão para este lugar, querendo o que Deus nos tem dado, porque nós seremos o quê? Exemplos. E as pessoas, elas estão buscando, estão clamando por modelos, por referências. E eu quero dizer que todas as pessoas que correrão para cá, é porque elas estão presas. Então veja bem, nenhum deles virá para cá, se nós não reavivarmos o ciclo da nossa espiritualidade, porque eles estão aprisionados. Eles estão aprisionados, queridos, e por isso eles não vêm para o templo, não vão para a célula, não vão para as casas de paz. Mas, quando nós reativamos o ciclo da nossa espiritualidade, nós vamos chamar essas pessoas aonde? No reino do Espírito. Vamos chamar famílias inteiras, porque o grande problema é o seguinte: se nós chegarmos no reino físico falando do evangelho, a pessoa diz, não, mas eu tenho a minha religião, eu já sirvo, minha família, essa é a tradição da minha família, eu estou lá e de lá não saio. Por quê? Físico. Mas nós temos que mudar essa coisa, quebrar as cadeias no espiritual. Foi por isso que o rei da Babilônia, ele disse assim, por 30 dias, a partir de hoje, ninguém ore a nenhum Deus, a não ser a mim, a esse Deus aqui, ele se chamava Deus ou a sua estátua. Então, por quê? Porque se 30 dias nós não fizermos o nosso ciclo de espiritualidade funcionar, nós cessarmos o trabalho do tempo, nós morremos espiritualmente. Mas, se por 30 dias nós orarmos por uma pessoa especificamente, essa pessoa ressuscita espiritualmente e então ela pode tomar a decisão de romper com aquilo que ela estava fazendo, romper com a cadeia que o inimigo estava prendendo. Amém? Amém, queridos? Então, por isso que tudo começa no espiritual. Então, queridos, quando isso acontecer, haverá um grande avivamento, conforme a promessa de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? E eu quero colocar essa semente hoje no seu coração, neste dia, em nome de Jesus. Essa semente de que você precisa reativar o ciclo da sua espiritualidade. Mas, uma pergunta, não precisa responder não. Quando foi que a última vez que você, de livre e espontânea vontade, orou e perdoou alguém, ou pediu perdão por Deus conscientemente? Quando foi? Isso é reativar o ciclo da espiritualidade.
Quando foi a última vez que você intercedeu por alguém que precisava realmente de oração? Quem sabe, ou talvez, essa pessoa nem merecesse a sua oração. Fosse lá um troncho. Mas ele precisava. Por quê? Ele não merecia, mas precisava. Isso é dar espiritualidade à sua vida. Vamos ver uma coisa. Teve até um exemplo, acho que deve ter um mês, não lembro o tempo que foi, de um policial que, numa ocorrência, o bandido foi baleado e o policial chega e esse bandido pediu para que ele orasse por ele e confessou seus pecados e aceitou a Cristo, morreu salvo. O policial podia ter dito assim, vá te lixar, tu não é bandido? Vá te encontrar com teu Deus e te vire. Mas o bandido não merecia, mas o policial fez. Então esse é reativar o ciclo da nossa espiritualidade. Foi isso que Ezequias fez. A lâmpada apagada, a porta fechada, o incenso não oferecido e o sacrifício não sendo apresentado, veja bem, porque olha o que ele diz, eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Por quê? Porque o trabalho do templo havia cessado, e aí houve escravidão. Agora vamos lá. Tanto é que nós temos, não lembro quanto tempo faz, temos a delegacia da mulher. Por quê? Porque as estatísticas mostram, não sei se são verdadeiras ou não, que não sei quantas mulheres são estupradas ou batidas pelos seus companheiros ou esposos a cada dia no estado, no país. Por quê? Mulheres levadas cativas. Filhos cativos, mas os filhos não vão cativo, vão cativo da droga, cativo do álcool, cativo de tantas coisas, estão cativos. Então, isso aqui, estão caindo, não mais à espada, mas estão no cativeiro. Se nós reativarmos o ciclo da nossa espiritualidade, voltarmos a abrir o templo, consertar as portas, essas coisas todas mudarão. Amém, queridos? Amém? E em quarto lugar, queridos, para produzir a reforma é necessário resgatar o sacerdócio do homem. E eu creio que este ano será o ano da libertação de todo o cativeiro. Posso ouvir um amém? Libertação de todo o cativeiro emocional para a mulher. Libertação de todo o cativeiro profissional para os filhos. Seremos livres de toda forma de cativeiro, porque os homens estão se levantando no seu sacerdócio, no seu posicionamento com Deus. Amém? Nós somos cabeça, nós somos sacerdotes, nós somos reis e responsáveis. Como homens, compreenderemos que Deus trouxe uma visão de espiritualidade, nos trouxe uma liderança espiritual, porque fomos constituídos sacerdotes sobre as nossas famílias. Por isso, querido, nosso cônjuge, família e filhos sairão do cativeiro. Quantos creem nisso? Amém? Uma palavra de Deus para as esposas que estão ouvindo, se não aqui, mas pela internet, cujos maridos ainda não se converteram. Então comece o teu ministério de intercessão como Débora. E Deus vai chamar o teu marido e ele vai se posicionar como sacerdote sobre o seu lar. Eu tive que dar... Você entendeu o recado, né, Eliane? Então tá. Não para ela, eu falei em Débora, mas eu disse, compreendeu o recado dela. Então comece a colocar em prática 1 de Pedro 3, versos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Submissa não é capacho. Ministraremos um dia sobre isso. A vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, né? Porque tem mulher, isso eu já vi testemunho, eu já vi, a mulher bota um versículozinho no espelho do marido, aí bota na cama, aí bota no carro, aí vai enchendo. O cara não quer.
Então, fique, mas eu não estou falando nada, só estou botando o versículo. Cale a boca. Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o honesto comportamento cheio de temor. Eu já dei esse exemplo, vou falar de novo. Se não me engano, é Croácia, alguma coisa lá para cima. De um homem que era muito, tipo o Acás. E a mulher dele ia aos cultos. Toda vez que ela voltava do culto, ele batia nela. E uma noite, muita neve, como vocês estão vendo, que está acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, muita neve, e ele disse assim, se você for para a igreja, você vai dormir lá fora. E ela foi. E quando ela voltou, estava fechada a casa. Ela não pôde entrar, dormiu fora mesmo. E pela manhã cedo ele levanta, e quando abre a porta, ela estava na soleira. E ela disse, mas tu está aqui? O que está fazendo aqui? Eu voltei só para fazer café para você. E o que aconteceu? O cara se converteu. Ou seja, sem palavras. Pelo seu procedimento. Amém? É assim. É mais simples do que se pensa. Então, queridos, todas as atividades que Deus determinou para nós, neste ano, concorrerão para a salvação, cura, restauração e alinhamento nas famílias. Posso ouvir um amém? Por mais que hoje não sejamos muito, e realmente somos muito poucos, mas como diz a palavra de Deus, não despreze o começo das pequenas coisas, pois haverão de se tornar grandes. Diga assim, nós cresceremos em nome de Jesus. Então, esse é o tempo de ser devolvido aos homens o sacerdócio, porque quando os homens caem, o que nós vimos ali, quando os homens caem, os filhos, as filhas e as mulheres são levadas em cativeiro e não conseguem experimentar o melhor de Deus para as suas vidas. E para encerrar, queridos, vamos ao quinto e último elemento para se promover uma grande reforma. Retomar a aliança. Segunda de Crônicas 29, 10. Agora me tem vindo ao coração, disse Ezequias, que façamos uma aliança com Yahvé, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias se aliançou com Deus, dizendo, o meu pai se desviou do caminho, mas eu vou trazer a nação de volta ao caminho de Deus. A minha família se desviou do caminho, a minha ascendência toda se desviou do caminho, mas eu vou trazer a minha família de volta ao caminho de Deus. Amém, queridos? Tem que começar com alguém, então que comece conosco. E Ezequias determinou fazer uma aliança com Deus. Então, queridos, a exemplo de Ezequias, tomemos a decisão de fazer uma aliança com Deus e com sua palavra. Tem uma ministração da apóstola Valnice que ela fez no final do ano passado, que o nome da ministração é Este ano, case com a palavra de Deus. Preciso ministrar sobre isso também. Então, Ezequias se aliançou. Não interessou o que seu pai fez. E realmente fez coisas horríveis. Mas ele determinou trazer a nação de volta a Deus. Ezequias determinou fazer uma aliança com Deus. E então, a exemplo de Ezequias, como eu disse, tomemos a decisão de fazer uma aliança com Deus e com a sua palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa a dimensão do desvio no qual você entrou individualmente, ou como família, ou na dimensão do desvio que entramos como igreja. Veja bem, o que importa é que hoje nós estejamos determinados, diga determinados, a fazer uma aliança para retornar ao caminho de Deus, para voltar aos marcos antigos e andarmos dentro do caminho que Ele, Deus, estabeleceu para as nossas vidas. Então, deixa eu botar os 5, só para que você possa escrever. Primeira condição para uma grande mudança é modelo correto. Que modelo nós escolhemos? Segundo
Segunda coisa, estabelecer prioridades. Qual deve ser a nossa prioridade? Colocarmos as coisas espirituais, colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, reativar o ciclo da espiritualidade. O trabalho do templo deve voltar. Oração, jejum, leitura da palavra, meditação, intercessão, isso tem que voltar. Quarto lugar, sacerdócio do homem. Queridos, a pior coisa que tem, biblicamente falando e hoje falando, é o homem Acabe. Acabe é aquele que consente com tudo. E porque ele é um Acabe, a mulher se levanta, e aí quando ela se levanta, biblicamente ela é uma Jezabel. E quando a mulher se levanta, queridos, o homem não se posiciona. A tendência é que a família seja destruída. A tendência é que os filhos virem homossexuais e as filhas virem lésbicas. Que coisa doida, né? O filho busca o exemplo da mãe e a filha busca tomar o lugar que o pai não assumiu. E, quinto lugar, retomar a aliança. Uma aliança inquebrável com o nosso Deus. Uma aliança de jamais deixá-lo. Uma aliança de jamais vir a se afastar dos seus caminhos. É isso que nós precisamos. Se nós colocarmos, queridos, esses itens em prática, realmente nós estaremos habilitados a fazer uma grande reforma. Amém? E eu creio. E por isso eu declaro, como um homem de Deus, você pode, deve e vai se habilitar a uma grande reforma, não só na sua vida, mas na sua família e todo com o âmbito que você trabalha, todo o contexto geográfico onde você trabalha vai ser, onde você vive, vai ser mudado a partir da sua decisão. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada, te louvamos por esta palavra, te louvamos porque realmente o Senhor tem nos chamado a nos voltarmos inteiramente para Ti. Pai, se hoje há neste lugar, se hoje há pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que fecharam o templo, contaminaram o templo, cessaram o trabalho do templo, que hoje eles tomem a decisão de retomarem todo esse trabalho, que eles possam buscar o modelo correto, que eles possam priorizar realmente o que é prioritário, que é o espiritual, que é o relacionamento contigo, e assim, ó Pai, uma grande reforma possa ser feita na vida, no trabalho, nos sentimentos, na família, em tudo quanto diz respeito a cada um dos que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Ministra de uma forma especial e que este ano realmente seja o ano da grande reforma. Assim como Ezequias mudou a nação de Israel, mudou aquele contexto todo que tinha sido contaminado, que tinha sido completamente se desviado dos teus caminhos, nós possamos também ser instrumentos, cada um dos que nos ouve, sejam instrumentos para esta mudança na sua família. Eu declaro, eu decreto na autoridade do nome de Jesus, que este é o ano das grandes reformas, este é o ano em que nós nos voltaremos inteiramente para o Senhor e seremos desta forma modelos, referenciais e exemplos para cada um dos que estão lá fora. E desta forma, eles olhando para nós, possam nos ver como modelo, referência e virem para Ti e serem salvos e andarem na Tua plenitude. Pai, muito obrigado por tudo. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Queridos, vocês que estão nos ouvindo, Deus abençoe, fiquem na paz e que o Senhor vos acompanhe.